é um desafio enorme fazer essa integração, né, das áreas. Não sei se... Sim. Se eu estou achando dificuldade nas coisas, mas eu acho que é um desafio enorme fazer essa integração. Primeiro, né? Porque a gente costuma geralmente pensar dentro da nossa caixa, né? A gente tem lá, eu faço administração, esse negócio de software não é para mim, né? Então, tem sempre essa questão, né? Existe alguma ideia para a gente fazer esse processo de integração acontecer de forma mais... Sim, tivemos uma inspiração, né? Que foi a criação do Intux, que é a aula integrada UXAL. Nessa aula, põe-se um desafio real na mesa, como essa ideia do Tubocar, e esse desafio todos, em conjunto, vão pensar, dentro de sua especialidade, como pode contribuir para a criação desse produto. Agora mesmo estávamos com a ideia da mesa redonda, com esse pensamento do Tubocar, e cada um pensando no que poderia pesquisar para contribuir com isso. Aí tinha gente de ADM que disse assim, vamos fazer o plano de viabilidade. Perfeito. Aí outro já disse assim, se a gente ficar rico e fizer a patente, vamos fazer um contrato antes. Então falta alguém de direito para estar lá para fazer um contrato, entendeu? Porque tudo vai estar amarrado, para um não ficar milionário sozinho, né, turma? Ou seja, não é só o pessoal do software que ganha dinheiro nesse negócio, não. Todos vamos ficar milionários. Mas, eu acho que... não são só os nerds, né? Porque a gente tem aquela ideia de que só o nerd de hoje, que é o milionário de amanhã, não, né? E aí o pessoal de engenharia química já estava pensando nos combustíveis, nas possibilidades de sustentabilidade de combustível sem explodir nada. Muito claro, bem. Né? Há também o pessoal da engenharia mecânica, junto com o pessoal de engenharia civil. Em todo caso, por favor, vocês fazem todos os experimentos na trilha, viu? Não vai dar trilha, né? Vai evitar qualquer problema. Já estavam pensando, quando desceram aqui, agora a rampa, em fazer os testes aqui, tá? Nessa rampinha aqui que tem. Sério? É sério. Por favor, me avise enquanto antecedência, é brincadeira, claro. Eu sei que tudo será feito com muita segurança. Sim, claro. E uma coisa que eu acho que essa parte da oportunidade, quando o aluno ele enxerga essa possibilidade da oportunidade, parece que o mundo se abre. A gente teve ontem ainda uma experiência com o pessoal de música. Sim. Então, se alguém me falasse sei lá, algum tempo atrás, de que falar de transformação digital para aluno de música seria algo que coubesse, eu talvez não. Ontem nós falamos de empreendedorismo e transformação digital para alunos de música. E a gente vê que a própria criatividade, que já é inerente ao processo do artista, trouxe para a mesa ideias e discussões extremamente ricas. Então a gente vê que esse é um modelo que, se a gente passar em cada curso e colocar essa possibilidade, vão surgir com certeza as mais variadas ideias e possibilidades que talvez a gente não tivesse nem pensado na possibilidade de existirem. Sim. Perfeito. Eu vi lá quando você divulgou essa atividade, eu achei fantástica, né? Porque realmente a música hoje, ela tem toda essa ambiência digital por trás. Ela é digital. Ela já é digital. Completamente. Sim. Né? E agregar essa noção do empreendedorismo digital para o âmbito da música, para o âmbito artístico, eu creio que seja muito importante, né? Porque o artista hoje, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o artista hoje é basicamente um empreendedor. Outro dia eu fiz um post, eu tinha um disco do André Gereissati, um violonista, e aí eu gostava muito do disco e tal, fiz um post fazendo referência, o colega foi e marcou ele. E aí ele comentou no post, poxa, que legal que você gostou da minha música. Então é algo que hoje a gente tem acesso às pessoas que produzem, né? É muito mais fácil você conseguir a própria pessoa que escreveu, que produziu, ter o contato com ele. Contato direto com verdade. Isso, inclusive, o que você está falando, já trazendo diretamente para a nossa temática principal de hoje, que é a questão da educação, isso tem acontecido também, né? Na sala de aula. Verdade. Porque hoje a gente tem acesso também aos grandes autores vivos, claro, né? Que estão aí a partir da rede. Tem muitos casos muito conhecidos, né? De professores que estão dando aula, citam um determinado autor, né? E que alguém na sala
acessa esse autor automaticamente, questiona ali o que o professor está falando de alguma forma, né, para esse autor e traz a versão do próprio autor sobre aquela discussão ali, né, e aí é que está o nosso papel de professor nesse processo, fica bem fragilizado, né, assim, porque se a sua postura, né, é de professor tradicional, daquele indivíduo que domina o assunto e tal, fica bem complicado. E os cases, né, os casos que ficaram famosos, são exatamente casos desse tipo, né, que o professor traz para a sala uma informação como uma informação correta, única, perfeita e tal, e o aluno, eu tenho um caso, por exemplo, de um professor da USP que citava Pierre Levy, né? Então, estava lá citando Pierre Levy, falando sobre Pierre Levy, o aluno estava em contato, naquele momento, em um chat com Pierre Levy, né? E perguntou se aquilo que ele achava que estava estranho em relação ao que ele leu, se era aquilo mesmo para o próprio autor. O autor disse, olha, desculpe, mas seu professor está um pouco equivocado, né, naquilo que ele está colocando, por causa disso, daquilo, aquilo outro. E o aluno trouxe isso, né, para a aula, né, que eu achei fantástico esse caso, né, porque, de certa forma, mostra para quem está do outro lado, né, para quem está na posição de facilitador da informação, hoje em dia na posição de professor, abre o olho que o nosso papel é outro, né? Já não é mais aquele papel do detentor da informação, da sabedoria. Hoje vale muito mais, por exemplo, né? A ideia vale muito mais o que a gente compartilha do que o que a gente sabe, né? E todas essas coisas que a gente tem ouvido e comentado e tratado, né, ao longo do tempo.